Você acha que está no controle da sua vida. Mas e se eu te dissesse que boa parte das suas decisões já foi tomada antes mesmo de você nascer? A carreira que você escolheu, o tipo de relacionamento que você busca, até o jeito que você define sucesso. E se nada disso fosse totalmente seu? Se você quer entender como sua mente pode estar sendo guiada sem perceber, se inscreve no canal, porque isso aqui pode mudar a forma como você enxerga a sua própria vida. Desde o momento em que você nasce, algo começa a ser construído ao seu redor. Não é visível, não é dito claramente, mas está lá. Um conjunto de expectativas, padrões e ideias que pouco a pouco vão moldando quem você acredita ser. Chamam isso de educação, cultura, tradição. Mas existe um lado disso que quase ninguém questiona. Um roteiro invisível. Antes mesmo de você ter consciência de si, já existiam expectativas sobre você. Se você fosse homem, deveria ser forte. Se fosse mulher, deveria ser sensível. Se viesse de determinada família, deveria seguir certos caminhos. Se nascesse em determinado ambiente, certas escolhas já eram esperadas. Você não escolheu isso, mas aprendeu. E mais do que aprender, você internalizou. Durante a infância, o cérebro funciona como uma esponja. Ele não filtra, ele absorve. Tudo o que você vê, escuta e vive vai se transformando em verdade. E essas verdades começam a formar sua identidade. O problema é que muitas dessas verdades nunca foram questionadas. Elas simplesmente foram aceitas. Com o tempo, essas influências se tornam invisíveis. Você não percebe mais que está seguindo um roteiro. Você sente que está apenas vivendo. Mas observe com cuidado. Quantas decisões suas realmente foram conscientes? E quantas foram apenas esperadas? Você cresce vendo um padrão. Você repete esse padrão. E depois passa esse padrão adiante, sem perceber. É assim que comportamentos, crenças e expectativas atravessam gerações, sem serem questionados, sem serem interrompidos. Na psicologia, existe um conceito chamado condicionamento social. Ele explica como nosso comportamento é moldado por recompensas, aprovação e pertencimento. Você aprende rapidamente o que é aceito e também aprende o que é rejeitado. E, naturalmente, começa a ajustar seu comportamento para se encaixar. Não porque alguém obrigou, mas porque você quer pertencer. Talvez um dos maiores medos humanos não seja o fracasso, mas a rejeição. Ser visto como diferente, ser julgado, ser excluído. E esse medo é poderoso. Tão poderoso que muitas pessoas passam a viver uma vida que não escolheram só para evitar o desconforto de não se encaixar. Com o tempo, você começa a acreditar que aquilo é quem você é. Mas será que é mesmo? Ou será que é apenas o resultado de tudo o que foi esperado de você? Essa é uma pergunta desconfortável, mas extremamente importante. O filósofo Jean-Paul Sartre dizia: o homem está condenado a ser livre. Mas existe um detalhe. Antes de sermos livres, somos moldados. E muitas pessoas nunca chegam ao ponto de questionar esse molde. Na vida adulta, isso se torna ainda mais evidente. Você acorda, trabalha, busca estabilidade. Segue metas que parecem corretas, mas raramente para perguntar: isso é realmente o que eu quero? Ou apenas o que eu aprendi que deveria querer? Às vezes, esse questionamento aparece como uma sensação estranha, uma inquietação, uma sensação de estar vivendo algo que não faz totalmente sentido. Mas em vez de investigar, muitas pessoas ignoram e continuam. Mas algumas pessoas não conseguem ignorar. Elas sentem que algo está fora do lugar e começam a questionar, começam a observar, começam a perceber padrões. E é nesse momento que algo muda. Perceber que existe um roteiro invisível já é um grande passo.
porque aquilo que é invisível controla, mas aquilo que é percebido pode ser questionado. Você pode começar com algo simples. Por que você quer o que quer? Por que você faz o que faz? Por que certas escolhas parecem naturais para você? Essas perguntas são perigosas, porque elas abrem espaço para algo novo. Mas existe um detalhe importante. Quando você começa a questionar o roteiro, você também começa a se afastar do padrão. E isso pode gerar desconforto, dúvidas e insegurança. Uma parte de você quer seguir o caminho conhecido, outra parte começa a buscar algo mais autêntico. E esse conflito é natural. Na verdade, ele é necessário. A grande questão é, se você nunca parar para questionar, como vai saber se está vivendo a sua vida ou apenas seguindo um roteiro que escreveram para você? Existe um momento na vida em que algo começa a incomodar. Você está fazendo tudo certo, mas ainda assim sente que algo não encaixa, como se estivesse vivendo uma história que não parece totalmente sua. E na maioria das vezes, esse sentimento não vem do nada. Ele vem de um conflito silencioso entre quem você é e quem você aprendeu a ser. O roteiro invisível não aparece com um aviso. Ele se manifesta em pequenas decisões do dia a dia, coisas que parecem normais, mas que, quando observadas com atenção, revelam muito. Por exemplo, você já quis fazer algo, mas desistiu só porque não era o esperado? Já evitou uma escolha porque pensou, o que vão pensar de mim? Ou pior, já seguiu um caminho inteiro sem nunca parar para perguntar se aquilo fazia sentido para você? Existem alguns sinais claros, mas eles passam despercebidos pela maioria das pessoas. Você sente que está sempre ocupado, mas não realizado. Suas metas parecem corretas, mas não empolgam. Você evita decisões que fogem do padrão. Você busca a aprovação mais do que satisfação. E talvez o mais importante, você nunca questiona profundamente suas próprias escolhas. Existe um motivo para isso. O cérebro humano é programado para economizar energia. Ele prefere padrões conhecidos, caminhos previsíveis, decisões que já foram validadas. Porque questionar exige esforço, e esforço gera desconforto. Então, naturalmente, seguimos o que já está estabelecido, mesmo que isso não nos leve para onde realmente queremos. Em algum momento, você começa a interpretar um papel. O profissional bem-sucedido, o filho responsável, o parceiro ideal. E o problema não está nesses papéis. O problema é quando você se perde dentro deles, quando você deixa de ser para corresponder. O mais perigoso sobre o roteiro invisível é que ele não parece um problema, porque externamente tudo pode parecer certo. Você pode estar dentro do padrão, sendo validado, sendo aceito, mas internamente algo continua vazio. O filósofo Kierkegaard dizia que o maior risco da vida não é errar, é viver sem nunca perceber que você estava errado. E isso se conecta diretamente com esse tema. Muitas pessoas não estão vivendo, estão apenas funcionando. Mas chega um momento em que isso não sustenta mais. Pode ser uma crise, uma frustração, uma sensação de estagnação, ou até uma pergunta simples que não sai da cabeça. E se eu estiver vivendo a vida errada? Esse é o ponto de ruptura. A partir desse momento, algo muda. Você começa a perceber que nem tudo precisa ser seguido, que nem todo caminho é obrigatório, que nem toda expectativa precisa ser atendida. E isso abre espaço para algo poderoso. Escolha. Não é sobre abandonar tudo, nem sobre viver de forma impulsiva. É sobre começar a escolher com consciência. Algumas perguntas podem te ajudar. Isso é algo que eu realmente quero ou que eu aprendi a querer? Se ninguém estivesse me observando, eu faria isso? Essa decisão me aproxima de quem eu quero ser ou apenas de quem esperam que eu seja? Mas é importante entender uma coisa. Viver de forma consciente tem um custo. Você pode ser questionado, pode ser julgado, pode até se sentir deslocado,
Porque sair do padrão incomoda. Não só você, mas as pessoas ao seu redor. Aqui existe um paradoxo interessante. Todos querem liberdade, mas poucos querem a responsabilidade que vem com ela. Porque quando você assume suas escolhas, você também assume as consequências. E isso pode ser assustador. Mas, ao mesmo tempo, é exatamente isso que devolve o controle da sua vida. Não o controle absoluto, mas um controle consciente, onde suas decisões começam a fazer sentido, não para os outros, mas para você. Hoje, antes de dormir, faça algo diferente. Pegue uma decisão recente da sua vida. Pode ser pequena. E se pergunte: por que eu fiz isso? Mas não aceite a primeira resposta. Aprofunde, questione, vá além do óbvio. Você pode se surpreender com o que vai encontrar. Porque, no fim das contas, a maioria das pessoas nunca percebe que está seguindo um roteiro. E, por isso, nunca tem a chance de reescrever a própria história. Agora me diz com sinceridade, quantas das decisões da sua vida foram realmente suas? Se esse vídeo te fez pensar, se inscreve no canal, porque aqui a gente não te dá respostas prontas. A gente te faz enxergar perguntas que você nunca teve coragem de fazer.